quando a gente pensa no papel do BP com o recrutamento, qual é essa interface? O que vocês têm visto e feito nesse meio de caminho, né? Como é que o BP contribui com o processo de recrutamento? Seja numa empresa um pouco mais tradicional, que às vezes talvez seja ainda a maioria no Brasil, né? As empresas estejam fazendo uma transformação digital, estejam vivenciando, acho que até talvez seja o único lado positivo dessa pandemia, né? Ela fez pela gestão talvez muito mais do que os gestores fizeram nos últimos 10 anos. A gente já podia fazer, por exemplo, entrevistas, reuniões por canais digitais, basicamente desde 2010. Né? O Skype está aí para não deixar a gente mentir, já era possível, mas a gente só assumiu isso de fato. O financeiro já tentava, né? Já mandava e-mail, vamos priorizar as videoconferências, economizar em viagem. Eu já via esses e-mails rolando muito. Mas no final, não, vou lá no cliente, não vou fazer uma reunião de vídeo com o cliente, né? Agora... Mas aí eu acho que a gente entra em uma outra discussão, né? Porque eu, por mais que gosto bastante de tecnologia, eu acho que existe uma perda significativa nessa falta de interação, nesse tete-a-tete, sabe? Mas aí eu acho que é uma outra discussão. Mas te respondendo, Gabriel, de que forma que eu vejo que o Business Partner contribui para esse processo de hunting, né? De Talent Acquisition, enfim, eu acho que tem na minha visão, duas frentes, né? Quando o BP ele fica responsável por esse processo, porque existem BPs que ficam responsáveis pela contratação daquela unidade de negócio, né? Para aquela área que ele acompanha. O que eu vejo? Eu acho que aumenta ainda mais a assertividade, porque o BP sabe de fato quais são... É como se ele desenhasse uma persona para entender de fato quais são as habilidades, as competências, o perfil que vai dar mais match com a minha necessidade, quando a gente olha para aquela área que eu estou acompanhando, né? Então, antes que a gente tinha aqueles times um pouco mais apartados, eles olhavam de forma cross, então eu preciso de um analista de TI. Tá bom, mas é um analista de TI que vai olhar para dados, que vai olhar para... cloud, que vai olhar para... vai ser um back-end, um front, vai ser um full, vai ser um QA. Então, assim, quando ele sabe de fato qual vai ser aquela persona que ele precisa de contratar, eu acho que ganha mais assertividade, ganha mais velocidade, eu acho que a gente tem alguns ganhos em relação a isso. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário que eu vejo, que é o cenário que eu estou inserida, onde existe o time de Business Partner e existe um time de Talent Acquisition, eu acho que aí são trabalhos muito colaborativos, né? Então, são trabalhos que se complementam. Então, eles têm um olhar um pouco mais cross, então a gente tem uma meta super agressiva de contratação, então eles vão olhar de uma forma mais cross, e o BP sempre vai ser aquela pitada de consciência. Então, vem cá, deixa eu te trazer um pouquinho mais de informação do meu contexto. Então, até quando a gente olha para a estrutura do time de Talent Acquisition, a Talent Partner, ela fica totalmente grudada na Business Partner, para ela entender quais são aquelas individualidades daquele negócio, sabe? Então, acho que aí também a gente tem diversos ganhos, porque eles passam a entender um pouquinho mais sobre aquela unidade de negócio, elas costumam ter um pouquinho mais de assertividade também na contratação. Então, eu vejo que é assim, quando a gente pensa na jornada do colaborador, o time de Talent Acquisition e a BP que fica responsável, né, por fazer essas contratações, ela está olhando para o início dessa jornada. E o Business Partner, ele continua acompanhando o colaborador no restante da jornada, até ela se encerrar no offboarding, por exemplo. Então, assim, eu acho que é muito interessante, na hora que você for contratar alguém, ter essas duas figuras, ou essa figura híbrida, né? Muito clara, porque na hora que eu for, Gabriel, você foi aprovado no processo, você vai me ter como referência, eu vou ser o grande ponto de comunicação para você, eu vou ser a pessoa referência para você dentro da organização para tirar quaisquer dúvidas. Então, assim, eu acho que ganha bastante nesse processo e, na minha visão, eu acho que o que mais fica evidente é em relação à assertividade de contratação.
Complementando, eu não vou ser repetitiva, porque a Larissa falou muito do que eu acho, mas eu dando o meu exemplo, né, hoje. Eu como BP, eu tenho meta de curva de contratação, porque eu estou num projeto e a gente precisa ter as pessoas, né, SLA é importante, mas quando eu olho para a pessoa de recrutamento e seleção hoje, ela tem uma visão de receber a vaga e trabalhar a vaga, né? E cumprir um SLA e fazer a vaga rápido e passar para o gestor e fazer esse controle todo. Mas hoje eu dou muito mais o tom para ele de, é importante o SLA, mas a gente não vai aprovar esse candidato, eu não vou levar esse candidato para o gestor só por conta do SLA. A gente precisa, né, olhando o fit cultural, olhando... Hoje eu olho muito mais essa questão do fit cultural para a gente, porque a gente quer, né, que a empresa continue indo nesse caminho dessa cultura que a gente está formando, a gente não quer trazer ninguém até do mercado para a gente não conseguir ficar com essa pessoa. Eu tenho muito mais esse olhar não vou tirar uma pessoa, com esse olhar humano também, de não vou tirar uma pessoa para arriscar a carreira dessa pessoa vindo para cá, se ela pode ser ótima, né, pode ser o melhor gerente de produção, mas se ele não cabe aqui no meu contexto, eu dou esse tom, a gente não vai aprovar essa pessoa, não vou levar essa pessoa para o gestor, porque não faz parte da nossa cultura, ou, né, não está alinhado com a nossa cultura, ou eu... até assim, o gestor não abriu a vaga, eu sei, o gestor ele sabe que ele tem que abrir, mas se eu sei que para o negócio é importante ter aquela posição rápido, não sei o quê, eu vou lá com o gestor e falo, vamos fazer isso agora, porque a gente já vai começar esse processo agora, porque senão a gente não vai conseguir ter essa pessoa aqui, né? Tem gestor que acaba achando, depois o RH resolve, então, olhando para o lado de RH, eu também faço esse papel. Então, acho que o BP, ele tem essa missão de entender o que o negócio precisa, e se o negócio está num momento, ou muitas vezes, ou o negócio precisa reter pessoas, ou ele precisa atrair pessoas, né? Então, com esse olhar, ele dá esse tom para a área de seleção, sabe?